Graça e paz a todos. Primeiramente agradeço a Deus, depois aos líderes por me dar esta oportunidade. Peço aos irmãos que queria que eu viesse também para ficar aqui no altar, mas que me permitiram ficar com minha esposa, pastora Inesita. Então, não é fácil para ela, já tem muito tempo que ela quase não pode estar participando de culto por causa do som. Ela tem enxaqueca crônica e muita dor de cabeça, então sofre muito. Mas ficou, muito obrigado, querida, por ter vindo, por estar aqui. Que o Senhor te abençoe, viu? Fomos muito abençoados, lembrando textos bíblicos que foram mencionados. Inclusive estou vendo que Isaías 6 está ali. Eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Eis-me aqui, envia-me a mim. Quem pode ter coragem de dizer isso para Deus? Eis-me aqui, envia-me a mim. Esta é a minha esperança. Esta é a minha esperança, porque é a vontade de Deus. Pode assentar. Não foi fácil para mim para estar preparando mensagem, por fato de saber que é um congresso de sete dias, né? E então baseado em Joel 2, muito importante, promessa do Espírito Santo, promessa do derramamento do Espírito Santo, e também Atos 2, como já foi lido aqui hoje, do cumprimento da promessa, quando o apóstolo Pedro, logo após a ressurreição de Jesus, os discípulos estavam orando, fechados, orando, e claro, com muito medo da situação, porque se o líder foi crucificado, que os liderados poderiam esperar? Mas orando ao Senhor, e aí ouviram onde estava orando, houve um som, como um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa aonde estavam. E a multidão começou a se reunir por causa do som, por causa daquele som parecendo o som de um vento impetuoso. E então os discípulos saem e estão ali, começam então a falar, compartilhar a palavra, como já foi compartilhado aqui em Atos capítulo 2. E eu quero estar compartilhando hoje, falando sobre o chamado de Deus para missões, ok? Falar sobre o chamado de Deus. E tem alguns textos que eu vou estar compartilhando, talvez nem lendo por causa do tempo, mas desejo que você esteja atento. Sei que a igreja estava orando, eu estive orando, pedindo ao Senhor que me use como se fosse, quem sabe seja a última oportunidade que tenho para falar de missões, ninguém sabe quando. Então que Deus me use como nunca usou, pela misericórdia e graça dele, né? Então, o tema para nós hoje é o nosso chamado, ou o chamado de Deus. O nosso chamado é para ser testemunha. Para ser testemunha. O chamado é esse. Não é nós que estamos aqui no altar, não é uma posição hierárquica. Não é uma posição hierárquica. Então o chamado é para ser testemunho. Como? Vivendo em amor, fidelidade e santificação, realizando missões. Como? Como é que é o chamado? Vivendo em amor, fidelidade e santificação, realizando missões. Amor, fidelidade e santificação é parte do fruto do Espírito Santo em nós e através de nós, conforme Joel 2:28, Atos 2:17 a 21 e Gálatas 5, versos 22 a 25. Dali está falando então para a gente entender. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja na Galáxia, mostra então como é que nós podemos viver como discípulos de Jesus. Como é que é? Pelo poder do Espírito Santo. Não é pela força humana, mas a decisão é humana. A decisão é pessoal. Quem está me entendendo? A decisão de viver como Jesus, viver como discípulo de Jesus, a decisão é pessoal. Já está disponibilizado a nós. Desde aquela época, desde que Jesus veio e pagou o preço por nós.
Eu quero que também pense em Isaías 43. Foi falado de Isaías 6, que foi o chamado do profeta Isaías, né? O chamado ali é muito importante, o chamado de Isaías. E é também importante lá, peço para ler em casa, o chamado do profeta. O chamado do profeta para a obra de Deus. Ele já estava trabalhando, e aí tem data. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As suas vestes, sua glória cobria o altar. Ele disse: os querubins estavam ali, tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e gritavam sempre, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele vê que então Isaías teve experiência com Deus. Este chamado é para quem quer, e porque está disponibilizado também a experiência com Deus. Então é para quem quer a experiência com Deus, porque não é poder humano, não é sabedoria humana, é milagre de Deus, é poder de Deus, é o Espírito Santo derramando. Mas a decisão é pessoal. E a maneira, os pré-requisitos são estabelecidos por Deus na sua palavra. E aí para Isaías 6, quando o profeta vê aquela situação, a resposta dele foi: ai de mim, sou um homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então a necessidade de primeiramente reconhecer pecados. Amém? Olhar para si diante da santidade de Deus e ver em que eu preciso mudar. Em que eu preciso mudar. E então, quando ele faz isto, ele diz: os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Então o Senhor, vem um dos querubins ali, trazendo uma brasa que é tirada do altar. E então com aquela brasa toca nos lábios do profeta. Por que tocou nos lábios? Porque esse foi o pecado confessado. Habito no meio de um povo de impuros lábios, né? Eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, o pecado perdoado é pecado confessado. Está me entendendo? Esse é o momento, essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Essa é a oportunidade. Cada um olhar para si diante de Deus e da sua palavra. Cada um olhar para si diante de Deus e da sua palavra. E então ele pensou: eu não vou poder resistir, eu sou um pecador. Então vem e toca nos lábios dele. Então, ao tocar isso, os seus pecados foram perdoados. Os pecados foram perdoados. E aí, depois então diz, e aí o Senhor diz: a quem enviarei ali? E quem há de ir por nós? E ele, o que é que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então penso, creio, espero, clamo, para que esta seja uma oportunidade para cada um que aqui está tomar a sua decisão, antes que seja tarde. Quero pedir para depois, alguém que aqueles que anota, pode depois ler em casa, Isaías 43, 10 a 13. O texto de Isaías tem aplicação imediata a Israel e ao seu chamado às nações gentílicas. Chamado Israel para levar o conhecimento de Deus. O povo judeu foi escolhido por Deus para o servir e para ser testemunho dele às nações. Testemunhar pela fiel conduta e por seus resultados quem é Deus e quem Deus é. Anunciar o quê? Quem é Deus e quem Deus é. Muitas vezes nós somos muito sujeitos à tentação de apenas estar preocupados com quem é Deus. É indispensável saber de verdade quem é o verdadeiro Deus, mas não é suficiente, porque o diabo não tem dúvida. O diabo sabe absolutamente, e às vezes até melhor do que nós, quem é o verdadeiro Deus.
é indispensável, mas não é suficiente. Nós precisamos também, a decisão é agora, não importa onde você esteja, na situação que esteja, a decisão é agora. Tomar a sua decisão, Senhor, eu quero te entregar minha vida, eu quero ser canal de bênção, eu quero ser instrumento para tirar almas do inferno e conduzi-las à salvação eterna. E aí vamos então precisar do perdão. Israel perdeu a sua exclusividade como testemunha quando rejeitou o Messias. Israel era a única nação com chamado de Deus para ser testemunha. A forma de Israel exercer o trabalho dele, trabalho missionário, era centrípeta. Vinde e vede. Quero a sua atenção para isto. A forma que Israel tinha para mostrar que era Deus era que as nações viessem. A pessoa pudesse vir aqui e ver, mas a chamada para a igreja é centrífuga. Ide e pregai, ide e fazei discípulos. Aliás, o verbo ir está no gerúndio. Na grande comissão, quando Jesus disse, está tanto em Marcos a grande comissão está registrada quando Jesus, após a ressurreição, disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ali, na verdade, permanece condenado, porque todo ser humano já está condenado porque é pecador. Somos descendentes de Adão e Eva. E no caso de Mateus, como está registrado a grande comissão, Jesus disse, ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar ou a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco every day until the end, todos os dias até o fim. Os princípios são os mesmos. Amor, fidelidade e santificação, em obediência por fé, sob o poder e governo do Espírito Santo. Sob o poder e governo do Espírito Santo. Tudo é a mesma orientação, mesma graça, mesma maneira, mas ainda só pelo poder do Espírito. A missão de testemunhar foi dada ao discípulo de Jesus, que pelos méritos de Jesus procurava viver e servir como Jesus, pelo poder do mesmo Espírito que operava em Jesus e através de Jesus. Não tem como fazer a obra de Deus. Nada que se for para Deus deve ser feito sem o Espírito Santo. Quem está me entendendo? Nada. Se é para Deus, seja uma pequena oferta, seja acudir alguém que está a cair e levantar. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Porque não somos nada. Estamos como discípulos é que precisamos agir. Eu peço para não deixar que as minhas lágrimas te atrapalhem. A vida abundante prometida e proporcionada em Jesus, ela é perene e com propósito altruísta, não egoísta. Há muitos de nós, maioria talvez, muitos de nós estamos tão sujeitos, todos estamos sujeitos, mas talvez por não entender, por não ter atenção a isto, estamos pensando que o poder do Espírito, que a unção de Deus, que os nossos ministérios é para nós ficarmos em destaque. Não é para isso. Não é para isso. É para a glória de Deus, é para arrancar as pessoas que estão na condenação. O propósito de Deus é que sejamos testemunhas de Deus em Cristo e com Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A capacidade de ser e de fazer são méritos e exemplo de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu repetir. A capacidade de ser e de fazer são méritos e exemplo de Jesus e pelo poder do Espírito Santo.
Mas a evidência da vida abundante, está no viver e no fazer discípulo de Jesus. A evidência da vida abundante está no viver e no fazer discípulo de Jesus. Você está no ser discípulo e no fazer discípulo. Isso é evidência que estão a viver uma vida abundante incircunstancialmente. Não importa o que vestimos, porque temos condição de vestir. Não importa o que temos condição de calçar, nem aonde dormir. Não importa. Não importa se o transporte, nada disso importa. A graça de Deus em Cristo sintetiza, revela e manifesta o amor, a fidelidade e a santificação como eternos atributos de Deus disponibilizados a nós. Coisas extraordinárias estão sendo disponibilizadas a nós, para tomarmos posse disso pela fé e deixar Deus ser glorificado, deixar Deus usar. O amor, a fidelidade e a santificação são princípios eternos e interligados e inseparáveis. Deixa eu repetir. O amor, a fidelidade e a santificação são princípios eternos, interligados e inseparáveis. Precisamos das três: o amor, fidelidade e santificação. Precisamos disso. E isto nos é dado pelo Espírito. Isto é fruto do Espírito em nós. É parte do fruto do Espírito, conforme Gálatas 5. Estas virtudes em nós e através de nós, evidenciam a presença e a ação de Deus pelos méritos do Senhor Jesus e debaixo do poder e do governo do Espírito Santo. A ação salvadora ao pecador, o amor, a fidelidade e a santificação são atributos divinos, são atributos de Deus que em e através de nós, através de mim e de você que está me ouvindo, e através de nós se estende e alcança as pessoas perdidas. Alcança, resgata, tira da condenação eterna e dá-lhes a oportunidade de ser nova vida, de ter nova vida em Cristo Jesus. No viver de um discípulo de Jesus, o amor, a fidelidade e a santificação altruísta, não egoísta, constitui e evidencia a nossa salvação. Constitui e evidencia a nossa salvação. Então, veja, eu vou repetir. No viver do discípulo de Jesus, o amor, a fidelidade e a santificação altruísta constituem e evidenciam a nossa salvação. Por isso que muitos, quando Jesus fala do julgamento, ele diz que muitos vão chegar tratar de andar, mas e apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, não profetizamos nós em teu nome não fizemos muitos milagres, muitas maravilhas. O Senhor vai dizer: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. O viver e o testemunhar depende também do entender e do atender. Depende do quê? Entender e atender quem somos, por que somos, como somos e qual é a nossa motivação quanto ao crer, ser e fazer. Aleluia. Os atributos de Deus revelam que Deus é, o que Ele faz, como Ele faz e por que Ele faz. Precisamos então, para conhecer quem Deus é, precisamos conhecer os seus atributos e precisamos interagir com Deus, relacionar com Deus. E isto também só através do Espírito Santo. É no viver o amor, a fidelidade e a santificação altruísta
que podemos evidenciar e testemunhar a realidade da presença e da ação transformadora, do amor, da fidelidade e da santificação ou da santidade de Deus, do Deus verdadeiro em nós e através de nós. Se vivemos em amor, fidelidade e santificação, a nossa relação com Deus, consigo mesmo e com o próximo, manifestam sabor, confiança e segurança incircunstancial. Eu vou repetir isto. Preste atenção. Se tivermos em amor, fidelidade e santificação, se nós estivermos nisso, a nossa relação com Deus, com a gente mesmo e com o próximo, manifesta sabor, quer dizer, prazer de viver, alegria de viver, sabor, confiança e segurança incircunstancial. Dentre os muitos cânticos lindos, hinos maravilhosos que cantamos, houve um aqui que não teve jeito, deu aguentar sem chorar, falando dos missionários, falando daqueles que deram as suas vidas por nós. Nós não estaríamos salvos, nós não teríamos a salvação se esses missionários não tivessem dado a sua vida. Como é que vai ser o dia de amanhã? Nós não sabemos quando Cristo vem. Nós não sabemos se a criancinha que está no colo da mamãe ali, e mesmo os maiorzinhos que estão aqui, as crianças, não sabemos. Não sabemos se vão chegar a ficar adultos, se vão ter filhos, netos, não sabemos. Quem escreve, quem ensina sobre a volta de Jesus, a tendência é falar sobre quando que Jesus vem. Mas esse não é o mais importante, que o próprio Jesus, que ninguém sabe o dia nem a hora. O que nós precisamos sobre a volta de Jesus é como esperá-lo. Como estar pronto, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Quem está me entendendo? Como estar pronto? O nosso chamado é para ser testemunhas da presença e da ação transformadora de Deus. O nosso chamado é para ser testemunhas da presença e da ação transformadora de Deus. Me perdoe pelo que eu vou dizer. Infelizmente o que está acontecendo hoje é que a maioria das pessoas cristãs, pessoas de igrejas, parece que estão pensando que a maior manifestação da presença de Deus é só poder financeiro, é o ter. Nós estamos pensando no ser. O Deus que mais tem competido com Jeová é o mamon, é o dinheiro que mais está competindo com Deus. É o Deus que mais está levando, inclusive tirando seguidores de Jesus. Meus amados, para isso temos que decidir que viveremos em nosso papar. Em nosso o quê? Papar. Não é papar, mas papar. Que viveremos em nosso papar, não pela inclinação da carne, mas sob o governo, debaixo do governo do Espírito Santo. Lembra do viver o seu papar. Viver o quê? Papar. É um acróstico. 5 palavras que nós precisamos viver: pensamentos, atitudes, palavras, ações e reações. Não há como manifestar a presença de Deus em nós e através de nós, se nós não assumirmos responsabilidade para vivermos dentro do propósito de Deus, em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossas ações e em nossas reações. Aleluia. Talvez pela fé, pudéssemos cantar um corinho antigo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou
crucificado, e a vida que eu vivo, vivo pela fé do Filho de Deus. Jesus me amou assim, que se entregou por mim, e a vida que eu vivo, vivo pela fé do Filho de Deus. Nós precisamos, amados, penso que se houver um avivamento aqui, somos uma igreja aqui, em relação aos cristãos no geral, somos aqui ainda uma igreja pequena. Mas se houver um avivamento aqui, e se não pensarmos que é fruto humano, mas se reconhecemos que é de Deus, se reconhecemos que é para a glória dele, se reconhecemos que não é para a glória nossa, as coisas podem mudar no mundo. Precisamos decidir agora que pela graça de Deus em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo, nós viveremos e compartilharemos por fé, em esperança, em amor e em fidelidade e em santificação em nosso papar. Pensamento, atitude, palavras, ações e reações. Fé, esperança, amor e santificação é humildade servil, não é egoísmo. É para servir, é humildade para servir. Como é que é isso? Lendo, entendendo, praticando e compartilhando o Evangelho. Fiquei escandalizado pouco tempo atrás com pesquisas que mostrando, graças a Deus não lembro o percentual de pastores que nunca nem leram a Bíblia toda uma vez só. Não pensar nos membros, não vou perguntar, que levante a mão aqui, só aqueles que já leram a Bíblia toda. Me perdoe, querida, citar você. 4 meses de convertida, a Inesita, 4 meses tinha lido a Bíblia toda e repetido o Novo Testamento. O viver o Evangelho na perspectiva do apóstolo Paulo é pela unção e governo do Espírito Santo. Anote, você está anotando Romanos 15, versos 18 e 19 e Gálatas 5, como já citei, versos 13 a 26. Então é fruto do Espírito, é presença do Espírito, mas é decisão pessoal. Que tipo de decisão? Pessoal. Cada um tomar a sua decisão. E precisa ter perseverança incircunstancial. Decidir isto hoje. Senhor, eu decido, eu quero ser canal de bênção do Senhor. Eu quero, Senhor, eu quero. A minha maior busca vai ser esta, e eu sei que é pelo poder do Espírito Santo. Quero ser canal das tuas bênçãos, seja qual for o tempo que o Senhor tiver para eu viver, incircunstancialmente. Então, decidindo assim, você pode decidir agora mesmo que quer e pode ser uma pessoa comprometida com o ser e com o fazer discípulo de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Precisamos, contudo, para a realização da obra missionária, precisamos de motivação. Eu quero a sua atenção para isto, porque muita gente decide, mas não consegue ter motivação suficiente para continuar, desiste. Minha esposa Inesita, nós vamos completar 24 anos que nós casamos, e nós 24, né? Hein?
Já completou, já completou 24. E nós casamos porque, casei com a Inesita porque a minha primeira esposa, com quem vivi 31 anos e meio, ela adoeceu em África. E foi a pessoa que mais me encorajou a continuar, para não desistir de pregar o Evangelho. A Inesita já foi 2 vezes. E o ano que vem ela diz que vai de novo. Quer ir de novo ano que vem. Graças a Deus. Então precisamos de motivação para um consistente, perseverante e produtivo envolvimento missionário. Precisamos de quê? Motivação. Temos 2 motivações suficientes. Motivação é tão importante que os jogadores, a área de esporte, então, as pessoas procuram motivar, que a pessoa motivada pode estar machucada, pode estar o que tiver, e ainda vai jogar, porque está esperando que o seu time vai ganhar. Ei, vai ser assim conosco. Foi assim com a minha falecida esposa, tem sido assim com a minha esposa atual, que não tem saída, difícil, mas está ouvindo, porque nunca médicos, nada, remédios, nada conseguiu aliviar, nunca se viu um minuto na vida sem terrível dor de cabeça, o tempo todo doendo. Quer voltar à África. Minha filha, a filha nossa, que já está terminando faculdade, esse ano já terminando, fazendo as últimas provas, já foi lá 2 vezes. Foi uma vez na barriga da mamãe e foi uma vez com 17 anos de idade. Todo ano está desejosa de voltar à África. Temos motivação, precisamos de motivação. Se você esquecer tudo o que eu preguei, não esqueça das 2 motivações. Primeira delas é o amor de Deus para com o pecador. Nesse amor de Deus para conosco, para com o pecador, a vontade dele é que nenhuma alma se perca. Para ele uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se nós tivermos isso, o amor de Deus para com o pecador, como nossa motivação para isto, nada vai nos impedir. Nada vai nos impedir. Nada. Como esse hino que cantou sobre os missionários que deram sua vida. Não os impediu. Me lembro do hino que cantamos no sepultamento da minha primeira esposa e também no sepultamento de meu irmão, servo de Deus. Esse hino é resultado de missões. Um casal de missionários ingleses, não lembro o país que estava, e então a esposa estava doente, o médico disse que ela estava com estafa. E então resolveram que ela deveria voltar para a Inglaterra com as 2 filhinhas, e ele ia ficar mais ali um tempo, organizar as coisas. Ela viajou de navio e ele depois viajaria por terra para voltar. E quando foi para despedir, as filhas estavam chorando, a mamãe disse: filhas, não precisam chorar. Se nós não encontrarmos mais com o papai aqui, nós encontraremos com ele nos céus. E então partiram, pegaram o navio, só que aquele navio sofreu um naufrágio. Quando o missionário ficou sabendo que toda a sua riqueza, que era sua esposa e suas filhas, tinham naufragado, e ele então resolveu que não voltaria por terra, mas queria voltar por mar. E a altura onde se imaginava que teria naufragado aquele navio com todo o seu tesouro, obrigado. Naquela altura, ele compôs esse hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer,
Oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando pensar na mensagem que Deus está nos dando, cante esse hino, por favor. Volte a cantar esse hino, lembrando que foi a autoria deste missionário. Motivação. A estatística diz que hoje temos mais evangélicos fora da igreja do que na igreja. Eu penso que há pouca motivação, ou motivação inadequada, motivação imprópria. Mas se a nossa motivação é o amor de Deus, nada, nem a morte, nos tira da obra de Deus, do ser discípulo de Jesus e de fazer discípulo de Jesus. Amém. Quem está a entender isso, pelo amor de Deus? Primeira motivação, o amor de Deus. A segunda motivação, a necessidade do pecador. Quando Jesus estava ainda com os discípulos, ele resolveu passar por Samaria, na cidade de Sicar. E ele estava cansado, ficou junto do poço de Jacó. Quando os discípulos entraram até a cidade para comprar, cidade de Sicar, para comprar alguma coisa para comer. Naquele momento, enquanto os discípulos estavam lá, Jesus ficou descansando junto do poço, aí vem uma mulher apanhar água. Aquela mulher tinha uma vida imoral. Ela tinha tido já 5 ou 6 maridos. Era 5 ou 6 que ela tinha? 5. E o que agora tinha, não era marido dela. Então ela chega e Jesus, quando ela pega, enche o seu canto de água, enche o seu canto e saindo, o Senhor disse: mulher, me dá um pouco desta água. E ela disse: como você sendo judeu tem coragem de pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Jesus disse: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te pede água, você é que lhe pediria. Ela disse: como assim? Como assim que te pediria? Ele disse: quem beber dessa água aí voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Mas do seu interior vai jorrar uma fonte que vai jorrar para a eternidade. E a mulher disse: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha que voltar aqui. Ela está buscando água meio-dia. Meio-dia é uma hora própria para buscar água longe? Não. Provavelmente por causa da vida dela na comunidade. Ela era rejeitada. O Senhor não a rejeitou. O Senhor não a rejeitou. Então, e aí, quando Jesus começa a conversar com ela, e aí, não vou falar sobre tudo ali, mas o certo é que ela se rende ao Senhor. Ela se rende e reconhece que Ele é. E aí, quando nisso os discípulos estão chegando, e ela sai. Ela interrompe e ela sai. E ela sai. Ela tinha bom conhecimento bíblico, ela tinha bom conhecimento variado, antropológico e etc., histórico, de excelente nível de conhecimento, mas não tinha uma vida agradável. O Senhor não a discriminou. E aí, quando os discípulos estão chegando, ela está saindo, o que ela fez com o cântaro? O que ela fez com o cântaro de água? O que ela fez com ele? O cântaro de água que ela tinha enchido, o que ela fez? Deixou. Eu quero que você tenha atenção a isto. Tenha atenção a isto. Os discípulos tinham de buscar comida. Ela veio para buscar água. Comida e água são vitais. É ou não é? São vitais. A maior necessidade: comida e água. Então vamos estar buscando essas coisas que são vitais. Quando os discípulos chegam e dizem: Senhor, ela largou o cântaro, foi sem o cântaro.
Quando os discípulos chegam e dizem, mestre, vem comer alguma coisa. Ele disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E um deles disse, será que alguém trouxe comida para ele? Eu penso eles fazendo assim, será que a mulher está indo embora? Será que alguém trouxe comida? Jesus disse, a minha comida, ouça o ministro. Jesus disse, a minha comida consiste em realizar a obra daquele que me enviou. Em fazer a obra daquele que me enviou. A minha comida consiste nisso. Fazer a vontade de Deus e realizar a obra dele. E a mulher vai. A mulher começa então a dizer na cidade. Eu encontrei um homem ali junto do poço de Jacó e falou tudo sobre a minha vida. Será que não é ele o Messias que havia de vir? Ela já tinha conversado com Jesus, falado do Messias. E Jesus disse, sou eu. Sou eu que estou falando com você. Sou eu que estou falando. E nesse momento os discípulos chegam. E ela vai, então começa já a anunciar que se não era ele o discípulo. Gente, tenha atenção a isso, eu estou caminhando para terminar, termino hoje ainda. Então, tenha atenção para isso. Então, quando ela começa, e Jesus está lá ainda, quando a mulher está indo para lá antes de começar, Jesus falou assim, vocês falam que falta ainda 4 meses para a colheita, mas eu já estou vendo o campo branco para a colheita já. Eu penso que Jesus estava olhando para aquela mulher pelas costas dela. Eu já estou vendo a lavoura branca pronta para colheita. E ele fica ali, daqui a pouco a mulher começa a estar vindo com aquela multidão de pessoas. E Jesus fica ali 2 anos pregando, ensinando a palavra. E dali é do trabalho, ouça-me nisto, por favor. É do trabalho daquela mulher que tinha uma vida vergonhosa, que a sua própria comunidade a desprezava, que talvez seja a causa de que ela buscasse água naquela hora. É do trabalho dela que está registrado pela primeira vez no Evangelho que Jesus é o Salvador do mundo. Yes! Ela trouxe as pessoas. E quando termina ali, os homens que viram que agora Jesus é o Messias e estão voltando, então eles falam para ela, já não é mais pela tua palavra nós cremos, mas nós o ouvimos e nós cremos e nós sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não temos que ser doutores. É ótimo estudar. É ótimo, o cristão não deve parar de estudar nunca. Enquanto tiver vida, deve estar estudando. Escolhendo o que quer aprender, onde quer aprender, sim. Deve. Aquela mulher, como disse, te mostrou ter bom conhecimento. Mas em nenhum momento foi manifestado os conhecimentos dela como algo importante. Ela foi usada por Deus. Outro foi o endemoniado de Gadara. O endemoniado de Gadara, que ninguém acreditava mais nele. Já amarrava com corrente, o demônio fazia quebrar tudo aquilo, nada segurava, andava sem roupa. E aí Jesus expulsa aqueles demônios da vida dele. E quando as pessoas vendo os milagres pediram a Jesus para se retirar, aquele ex-endemoniado chega para Jesus, Senhor, eu quero ir com o Senhor. Ele disse, não, volta, vai para a sua família, vai para o seu povo, vai para o seu povo e conta para eles o que Deus fez por você. E para onde que ele foi? Para onde que ele foi? Ele foi para Decápolis. O que é Decápolis? Uma província com 10 cidades. Acabou de ser liberto, acabou de ter um milagre. Quem está me entendendo? Acabou de ter um milagre. Foi para compartilhar aquilo que ele recebeu, a experiência que ele teve com Jesus. Estou há 50 e poucos anos servindo ao Senhor, graças a Deus. E era mais fácil ter as pessoas decidindo com o meu trabalho, quando novo convertido, do que agora. Porque agora já me veio, já esse é pastor. Já fica resistindo. Então era mais fácil naquela época ver pessoas decidindo. Eu quero citar mais uma coisa.
em Moçambique, trabalhando com o povo Macua. Comecei a orar por o povo Macua em 83, num Congresso Brasileiro de Missões. Assumi o povo Macua diante de Deus. Era o maior povo animista não alcançado da terra naquela altura. Comecei a orar e treinar gente. Eu queria formar 1000 plantadores de igreja no Brasil e enviar para alguns lugares. Começamos o centro de treinamento missionário. Treinamos poucas pessoas, depois precisou de parar. A liderança do seminário achou que era melhor parar. Então paramos. Mas eu tive uma vez 13 candidatos sendo preparados, candidatos a missões sendo preparados para ir para Moçambique. Quando voltamos do treinamento, já no Nordeste, sertão nordestino, fazendo treinamento, então o pastor Edson Pereira de Gouveia perguntou, então, pastor, quantos dos alunos foram aprovados? Eu falei, nem eu, pastor. Ele disse, como assim? Como assim? Falei, pastor, se nós mandarmos a pessoa errada para o campo, para outra comunidade, se nós mandarmos a pessoa errada, nós vamos prejudicar a vida da pessoa, vamos prejudicar o campo, vamos prejudicar a família da pessoa, vamos prejudicar as igrejas que envolveram com a pessoa. Então, achei o Kleber e a Juracema, quando fui pregar no interior da parte norte do estado de Goiás, hoje Tocantins. Ele já tinha feito treinamento para ser missionário, queria ser missionário em África. A igreja tinha enviado ele para plantar uma igreja no interior. Fui pregar naquela igreja, conversei com eles. Então falei com eles, ele falou, olha, o meu desejo ainda é poder fazer missionário. E eu falei, eu tenho uma proposta. Eu estava namorando, falei, quando vocês se casarem, vão morar comigo em Brasília. Deixa eu conhecer vocês. Vem morar comigo. Porque duas coisas importantes, duas virtudes importantes que a pessoa precisa ter para fazer discípulo, sendo discípulo e para fazer discípulo. Obediência e iniciativa. Quais as duas coisas indispensáveis? Obediência e iniciativa. Aqueles 13 pessoas que eu tinha fazendo treinamento, não consegui ver essas duas virtudes, o tempo não dava para desenvolver. Então fiz treinamento com eles, caminhando e vendo que tem obediência e iniciativa. Chegamos, levei eles para Moçambique. A primeira viagem, o país ainda estava em guerra. Começamos a orar. Quando cheguei, comecei a falar para a igreja para orar. Precisamos orar para o fim da guerra, porque com a guerra não podemos fazer nada. Então, quando começamos a orar, no ano seguinte, foi em 91, em 92, foi assinado o acordo de paz em Moçambique, glória a Deus. E em 96, 29 de setembro de 96, 11 horas da noite, cheguei em Nampula com um casal de missionários, para começar do zero. No outro dia, quando fui sair com eles para andar, tirei uma fotografia de uma pessoa que estava aí, uma Macua, perguntei se era Macua, disse que era. Falei, você topa tirar uma foto aqui com esse casal que está aqui pela primeira vez? Assim, aceito. Então tirei uma foto para dizer para o Kleber, estamos começando do zero. Estamos começando do zero, não temos nenhum cristão aqui, nosso aqui, com quem tirar uma foto. 2022, nós estabelecemos o alvo. Quero que estabeleça alvo para o seu ministério. Amém? A sua decisão estabeleça alvo e meta. Estabeleça alvo e meta. Como é que vai ser a sua vida? Estabeleça alvo e meta. Alvo é um ponto onde quer chegar. Meta é um caminho pontilhado para chegar ao alvo. Quando comecei a divulgar, eu disse que em 10 anos nós teríamos 10 igrejas plantadas junto ao povo Macua. E eu tive colegas que diziam para mim, Geraldo, não estabeleça essas metas mirabolantes. Elas são inatingíveis. E eu falei, tá bom, então eu não vou falar mais sobre isso. Mas não desisti. Só deixei de divulgar. Então, eu levei lá 29 de setembro de 96. Agora 29 de setembro vai fazer quantos anos então? 29 anos. É isto? É? Vai fazer 29, né? É? 96. Esse ano, 29 de setembro, vai fazer 29 anos. É, não é? Acho que é. É? Acho que é. Em 22, o ano atrasado, nós ultrapassamos 200 igrejas plantadas junto ao povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Em 2017, levamos um jovem em treinamento. Levamos um jovem que é chamado líder em treinamento para um lugar onde queríamos estabelecer a igreja. Em 2018, então, todo ano vou participar, vou estar junto com igrejas que tem batismos. Então, vou estar lá. Esse ano estou indo. Você ora por mim?
Eu preciso força de Deus, preciso saúde e o suporte para pagar a passagem. Ainda não pude comprar, mas eu estarei lá. Sempre tem sido difícil. Então, quando foi 2018, um dos lugares que batizamos durante esses anos, o lugar que batizamos mais pessoas, exatamente em um ano de trabalho, foi ali. Naquele lugar que não tinha nada, nem católico, nem evangélico, nada, como a maioria das nossas igrejas estão em lugar assim. Então, naquele lugar que deixamos aquele rapaz ali, esse obreiro em treinamento, batizamos 100 e poucas pessoas, não lembro 100 e quanto, 100 e poucas pessoas em um ano. E um dos batizando era o plantador de igreja. Quem está me entendendo? O que eu quero dizer com isto? Não importa onde você esteja, assume compromisso com Jesus. E fica com um líder aqui te acompanhando e faça a obra de Deus. Seja discípulo e faça discípulo. Não tem a estatística ainda do ano passado e deste ano, mas no ano atrasado ultrapassamos 200 igrejas estabelecidas. Milagres de Deus. E o ano passado, pelo menos 3 das igrejas onde tivemos batismo, batizando era também o plantador de igreja. Temos um treinamento missionário, temos um centro de treinamento missionário, temos um orfanato com 80 crianças, temos uma escola primária com 1.200 alunos, é tida como a melhor escola primária da província de Nampula, a maior província em extensão e mais densa população. Em 2017, por exemplo, na avaliação do Ministério da Educação, só 7 professores naquela província teve a nota máxima na avaliação do Ministério da Educação. 5 desses 7 é da nossa escola. É para a glória de Deus. É vida de perfeição para a glória de Deus. Amém? Quem está entendendo isso? É assim que vai ser sua vida. É assim que vai ser sua vida. É assim que vai ser o ministério. É para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Eu preciso terminar. Só tem uma coisa que não pode esquecer também. Quando a gente passa a porta do templo para cá, a gente fala que a gente está. O verbo é entrar e sair. Da porta para cá você está? E da porta para lá você está? Pois nós vamos mudar o conceito de passagem pela porta. Ok? Pensando em missões. Por amor de Deus. Claro, existe uma maneira só de fazer missões, mas uma maneira em 3 partes. Não é 3 maneiras, 3 modos de fazer. É uma só, mas que tem 3 partes. Indo, contribuindo e orando. Se você não pode ir para outra África, para outro povo, vai para o outro lado da rua, vai para o lado da sua casa, vai para o colega da faculdade, vai para o colega no trabalho. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? E aí, enquanto você está indo, ora e contribui para quem está indo para longe, onde não tem jeito de estar trabalhando para comer. Pensa comigo. Depois você pode fazer cálculos em casa. A projeção para a população brasileira em 2050 é que será a população do mundo para 2050 será de 8 bilhões e 900 milhões de pessoas. É a projeção. É possível que seja menos ou pode ser até que seja mais. Mas se conseguirmos 200 pessoas que levam esta palavra que eu tentei compartilhar, 200 pessoas que adotar isso para si e conseguir de verdade ser discípulo de Jesus e fizer um discípulo por ano, quem está me entendendo? Ser discípulo e fizer pelo menos um discípulo por ano, daqui a 26 anos, se 200 pessoas começar ainda este ano, 200 pessoas começarem, então quando chegar em 2050 já teremos discípulos de Jesus. O potencial não teremos gente para isso, mas se tivesse, nós teríamos 12 bilhões 99 milhões 212.800 discípulos. Quem está entendendo, por favor? Então vamos estabelecer, pelo amor de Deus,
Vamos estabelecer alvos, estabelecer metas. Aonde estiver, decida que eu quero fazer pelo menos um discípulo por ano. Eu quero fazer, eu quero ser e fazer. Sem ser discípulo, não tem como fazer discípulo. Eu quero então, curva a sua cabeça, por favor. Eu quero orar. Eu peço depois os líderes aqui, quando eu orar, depois para ver quantas pessoas aqui que decidiram que quer ser e fazer discípulo de Jesus. E que vai mudar o conceito de passagem pela porta. E eu gostaria de ter a oportunidade de estar orando por vocês. Por esse que decide. Vou orar agora, mas gostaria de ter a oportunidade de estar orando por esse que decide. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Esse ano eu já faço 77 anos de idade. Os médicos dizem que a qualquer hora eu vou ter perda total da consciência de autoexistência. Minha memória está acabando. Mas eu tenho pensado que as coisas de Deus estão no HD acima das nuvens. E eu quero ainda continuar. E quem sabe eu vou poder não só orar por vocês, mas também, quem sabe, ver o trabalho e ficar sabendo. A igreja vai começar a pensar lugar para ficar. Ou então vai precisar de começar a multiplicar igrejas. Começar a pensar já, de andar para multiplicar igrejas. Existem dois fatores que garantem a perenidade da igreja, continuidade da igreja: preservação e procriação. Eu quero orar com você. Se você decide que quer ser discípulo e discipulador, quer fazer discípulo de Jesus, então aí onde você está, peço para você ficar em pé e eu vou orar com você. Vou pedir o Espírito Santo para vir e para selar a sua decisão. Você toma a decisão por fé, o Espírito Santo vem te capacitar. O Espírito Santo vai inundar o seu coração de amor para com as pessoas e vai te capacitar para fazer a obra dele. Glória a Deus. Yes, God. Espírito Santo, Senhor, glorifica teu nome agora. O Senhor conhece cada um de nós que aqui está, Senhor. Espírito Santo, venha, como o Senhor fez aquele dia, Senhor, sobre a minha vida. Enche essas pessoas agora com o teu Espírito, meu Deus, para amor verdadeiro para com os perdidos. Meu Deus, porque esta é a segunda motivação. E, ó Deus, só pelo poder do Espírito que nós vamos poder, Senhor, estar transmitindo o amor do Senhor para que ninguém se perca. Senhor, enche-os agora. Marca esta data. Sela, meu Deus, essa data. E ajuda cada um de nós ser e fazer discípulo de Jesus para a glória tua. Amém e amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado. Pode assentar. Agora eu olhei no relógio. Perdão pelo tempo, eu não perguntei até que hora que eu podia ir. E eu peço, por favor, amados, por favor, nos ajude na oração. Tá? Preciso muito das orações. Esse ano tem um grupo bom de pastores das igrejas de Cristo dizendo que querem, pastores, missionários, dizendo que querem ir. Mas também a condição financeira, cada um tem que levantar o seu, não está fácil. Tem 8 pessoas que estão dizendo que é certeza que vão. E eu quero que ore para Deus usar lá, para trazer para o Brasil. Antes eu pensava para as pessoas irem lá para ser bênçãos lá. Hoje eu penso que a maior bênção que pode ser é ver se tem alguma coisa lá para aprender, para trazer para o nosso Brasil. Amém? Para trazer para o nosso Brasil. Saber que não é poder financeiro. Muitos dos nossos templos é material local. É muito simples, não tem essa coisa tão linda como aqui, coisa maravilhosa, não tem nada disto, nada disto. A maioria das nossas igrejas começaram num campo de futebol ou debaixo de uma árvore, tá? No lugar onde não tem nada. Então, já
Estamos já trabalhando com 7 etnias. 7 etnias. Temos um centro de treinamento, inclusive com centro de pesquisa antropológica, pesquisa cultural, tá, além do treinamento missionário. Eu fico grato a Deus. Há 2 anos atrás, nosso casal de missionários passou um ano aqui no Brasil. E durante esse ano a igreja lá continua a crescer. Continua a crescer. Então, para mim, foi algo glorioso. Por que estou dizendo isso? No nosso ministério precisa ser assim também. Amém. Não pode estar dependendo de nós. Temos que trabalhar, mas não pode depender de nós. Temos que fazer discípulos que vão poder dar continuidade. Ok. Koshokuro, Mulukonalihene, Mpakani Hikunikina. Obrigado. Deus abençoe a todos e até qualquer dia.